mais um culto online. Já estamos aqui a postos para ministrar a palavra de Deus nessa noite abençoada, noite de quarta-feira, onde nós temos um encontro marcado aí com você, quartas 19h30, domingos 19h30, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Hoje nós vamos abordar o assunto, a sã doutrina. O que é essa sã doutrina? Então, daqui a pouco nós vamos louvar um hino aqui, para a honra e louvor do nome do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus pelas nossas vidas. O melhor de Deus em nossas vidas nós vamos ver agora, aqui, através da palavra, né? Então no domingo nós falamos sobre a jactância que os judeus tinham, o orgulho, tudo que faziam na lei, eles se orgulhavam. E com a vinda de Cristo isso foi quebrado. E o hino que nós cantamos aqui, ó, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A sã doutrina tira a glória dos homens, porque a glória é para Deus, a glória é de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que derramou seu sangue para nos dar a salvação da vida eterna. A vida eterna, meu querido, essa é a nossa esperança, vida eterna em Cristo Jesus, que é o verdadeiro Deus. Vamos ministrar nesta noite a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Tá vendo? A doutrina, a sã doutrina, quem fez tudo por nós foi Cristo na cruz. O que é que nós devemos fazer? Já foi explicado aqui. Nós temos que obedecer a doutrina, que é o Evangelho, pela fé que foi nos dada, o dom. Vamos à palavra, quarta-feira abençoada, que nós já estamos aqui posicionados. Toda a honra
toda a glória dada a Ele. A sã doutrina. Esse caderno aqui que tem aqui, a anotação dos versículos, que a gente, às vezes, não decora tudo, mas isso não é o fato que a palavra não vai chegar santificada na tua vida, porque quem convence nós de alguma coisa não é o homem, e sim o Espírito Santo, que nos convence de tudo. É Ele que intercede por nós, é Ele que ora por nós. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, então nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Está vendo que vantagem nós temos? Mas, para esse Espírito Santo estar ativo na nossa vida, nós temos que crer na palavra. Que palavra? O Evangelho, a sã doutrina. O Evangelho é a sã doutrina. Então, quando eu era, antes de eu conhecer a graça, eles me chamavam de pastor, né? Então eu faço a pergunta, pastor, mas que sã doutrina é essa e que evangelho é esse? É aquele que está em Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos, aqueles discípulos pregavam a circuncisão. Era o evangelho do Velho Testamento. Foi dado aos judeus. Jesus, aquele filho de Maria, nasceu para resgatar os que estavam na lei. Então Jesus veio para cumprir a lei. E na cruz, quando ele morreu, nós que não daríamos conta de cumprir a lei, ele cumpriu por nós. Nós já pregamos isso aqui. Mas eu estou repetindo. Jesus cumpriu a lei por você, meu querido. Jesus cumpriu a lei por você, minha querida. Viu? Nós não daríamos conta de cumprir 613 mandamentos. E era olho por olho, dente por dente. Dente por dente, olho por olho, era o ditado lá do versículo que estava escrito. E no domingo nós vimos algumas coisas da lei que se usa hoje e não tem efeito nenhum mais. Nós não vamos repetir isso hoje mais não. Vamos à sã doutrina. Então, o que é sã? Quando no colégio inventaram a educação física, uma matéria chamada educação física, eles descobriram que se a mente tivesse sã, o corpo também, com os exercícios físicos, o corpo estaria sã também. Foi os homens que descobriram. Então, sã doutrina, sã saúde, sadio. Então, palavra cheia de saúde, palavra sadia, uma palavra excelente, sem erros, porque essa palavra não tem erros. É a boca de Deus falando nas nossas vidas. Nós somos falhos como seres humanos, mas Deus não tem falhas em Deus. Às vezes as pessoas passam por problema difícil e a primeira coisa que eles querem é culpar Deus. Acontece isso na vida das pessoas. Pessoal, Deus não se importa comigo, Deus não faz isso por mim. Pelo contrário, olha, Deus importa tanto conosco que Ele mandou o seu Filho morrer na cruz para nos salvar e dar vida e vida em abundância. Vamos ler aqui uns versículos aqui, para nós entendermos aqui, sã doutrina. Aqui vamos abrir em 2 Timóteo. Então, pastor, aonde está essa sã doutrina que o irmão está falando aí nessa noite? Então, o nosso evangelho, nós éramos gentios, e por não ser filho legítimo de Deus, que o povo legítimo de Deus eram os judeus, mas eles não receberam Jesus, então Deus já tinha o plano para os gentios que éramos nós. Por que eu estou falando éramos? Porque a partir de um momento que você passa a conhecer o Evangelho da Graça,
Você foi adotado e você fica sabendo que você foi adotado e tem o mesmo direito de filho legítimo. Você é herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, você é herdeiro de Deus, herdeiros. E o que é que o herdeiro tem direito? Toda a herança do pai. Toda a herança do pai. E eu faço uma pergunta para você, não precisa você me responder, mas responda aí para você mesmo. E o nosso pai que é Deus, o que é que ele tem? Responda aí para você mesmo. O nosso pai que é Deus, o que é que ele tem? Tem alguns versículos que diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono da vida. Deus pode nos dar saúde. Deus pode nos dar prosperidade, porque riqueza material que o povo acha que é dinheiro, isso é uma consequência da prosperidade de Deus. Se você tem prosperidade de Deus, o dinheiro é um resultado da prosperidade. Se você tem sua casa para você morar, é um resultado da prosperidade de Deus na sua vida. Você tem seu trabalho, seu automóvel para se locomover, vida boa, vida em abundância, sem mendigar o pão. Como disse o salmista Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. E justo no Novo Testamento, o que significa justo? Justo é uma pessoa que foi justificada por Cristo na cruz, pelo sangue de Cristo. Esse é o justo. Não é você. Justo no mundo espiritual que eu estou falando aqui é isso. Que foi justificado pelo sangue de Jesus na cruz. A justiça de Deus foi ministrada na nossa vida. A palavra diz que nós somos a justiça de Deus. Viu, meu querido? Justiça de Deus. Então, se eu estou seguindo a doutrina de Deus, de Cristo, eu sou justo. Se eu desviar dela, aí eu passei de ser justo para injusto. Né? A pessoa que morreu por você, derramou o seu sangue por você, por mim, por você, e a pessoa não tem gratidão, levanta de manhã, a internet, as pessoas levantam de manhã, tudo dando bom dia uns com os outros, às vezes nem agradece a Deus. Pode olhar a minha página lá, quase todo dia, não digo que eu tenho tempo, porque é a vida secular, é minha corrida, mas eu digo, bom dia abençoados e abençoadas, graça e paz. E logo a seguir vem um versículo bíblico, e eu agradecendo a Deus. Gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque a vida... Vamos ler um versículo aqui antes de nós lermos o outro que eu anunciei. Vamos ler em Gálatas aqui, ó. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne e no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a vida que eu vivo agora, eu vivo a minha vida em Cristo. Eu dependo de Cristo. Ele me deu um dom da fé, e essa fé foi ativada na minha vida, e em todas as áreas da minha vida, primeiramente, é Cristo. Você poderia, é Deus? Cristo é Deus, querido. Eu já preguei aqui sobre Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só. Talvez estejam te ensinando que são três, mas não são. Se você pesquisar na Bíblia, você vai entender, em Isaías, no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus é um só. E hoje, o nome de Deus para nós é Cristo. Viu? A nossa fé é em Cristo. No Velho Testamento ele falava fé em Deus, porque era Deus que estava operando. O nome de Deus era o Deus dos judeus lá, era Jeová, tinha um nome de Jeová. Em Cristo ressuscitado, o nome do nosso Deus é Cristo Jesus, ressuscitado. Viu?
em espírito e em verdade. Por isso que ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando ele disse, por isso que o verbo está adorarão quando ele falou. Porque depois da cruz nós já nos tornamos verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Então eu li aqui que agora nós não vivemos por nós mesmos, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Está vendo? Não é a minha fé. A fé que eu tenho foi ativada é a fé do Filho de Deus, Cristo. A fé de Cristo na minha vida. É esta fé que vai nos levar ao vínculo da perfeição, né? O amor. O amor em Cristo. Pessoa que tem um amor em Cristo, ela é diferente. Temos problemas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Tem dia que nós estamos irritados, tristes às vezes, mas devemos nos lembrar que aquele que morreu por nós, ele também teve momentos, tristes. Antes de Jesus ir à cruz, ele orou 3 vezes, ao Pai. Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Você lembra dessa palavra? Então, meu querido, lá em 2 Timóteo, que nós anunciamos, vamos ler o versículo lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler o 2 e o 3. Paulo estava instruindo Timóteo como pregar a palavra. A fidelidade e o zelo na pregação. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Está vendo aqui? Ele está falando da sã doutrina. O nosso evangelho, eu anunciei que ele está nas 14 cartas, de Romanos a Hebreus. Mas essa sã doutrina é tudo que está escrito lá? Não. A sã doutrina está dentro dessas 14 cartas, mas nem tudo é sã doutrina. A sã doutrina é fundamentada em Cristo. A sã doutrina, o fundamento é Cristo. Então, onde está falando das coisas que Cristo fez na cruz, é a sã doutrina, é o Evangelho. Aqui, por exemplo, aqui nós voltando aqui em Efésios, vamos lá em Efésios, por favor. Hoje nós não vamos tomar muito tempo, porque nós pregamos no domingo sobre, na quarta passada e no domingo nós pregamos sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. E nós vimos lá que Jesus estava usando uma linguagem de figura para falar de doutrina. Então, aquele fermento significava lá naquele texto que Jesus pronunciou lá, doutrina. Então, o que era a doutrina dos fariseus e dos saduceus? A lei de Moisés. Então, nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na era da graça, nós estamos vivendo a graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, a graça, ela não é a lei de Moisés. Por isso que nós nós estudamos lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram designados a pregar os judeus, aos filhos perdidos da casa de Israel. Então, eles estavam pregando o que? A lei de Moisés. Porque Jesus de Nazaré ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado, e ainda não tinha o Evangelho da graça. Porque o Evangelho foi dado mais tarde,
a um apóstolo chamado Paulo, que eu já preguei aqui. E nas cartas, todos os primeiros versículos, Paulo vai falar. Por exemplo, aqui, ó, em Romanos aqui, ó, quase todas as cartas, ele vai falar aqui, ó. Romanos 1. Já vou aproveitar aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, a nossa doutrina é a sã doutrina, é este evangelho. Nós devemos obedecer este evangelho. Não a doutrina de homens. A nossa doutrina não é de homens. A nossa doutrina está aqui nessas 14 cartas. Sabe? A nossa doutrina está aqui nessas 14 cartas. E esse evangelho nos ensina como nos conduzir nesse mundo, como andar nesse mundo. Né? Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de uma denominação para me dizer o que fazer, porque a palavra diz o que eu fazer. A doutrina está aqui. Então, se eu for para uma denominação, ele vai me passar um estatuto da denominação deles, para me ter lá debaixo do seu mandado, do seu jugo lá. Mas a palavra, esse evangelho diz aqui que nós temos um pastor, nós temos um guia, e esse guia é Jesus Cristo. É Cristo Jesus, é o nosso pastor. É o sumo sacerdote que veio da ordem de Melquisedeque. Este é o nosso pastor. Por exemplo, quando eu não conhecia esta palavra, eles me intitularam pastor, me chamavam de pastor. Mas hoje eu estou exercendo o dom de pastor. Hoje eu estou exercendo o dom de apóstolo. Hoje eu estou exercendo o dom de mestre, de evangelista, de profeta aqui pregando a palavra. Mas é um dom. Acabando esse culto aqui, eu vou ficar aqui na minha residência. O dom está em mim. Se chegar uma pessoa, eu for pregar a palavra para ela, eu estou exercendo o dom de evangelista. Não é um título, presta atenção. Não é um título, um homem vai te jogar óleo na tua fronte, na tua testa, e dizer, você está ungido a isso e aquilo. Para Deus não funciona mais. Isso foi antes da cruz. Existiu isso? Existiu, antes da cruz. O apóstolo Paulo também fez isso, antes do ano 70, ele fez isso porque ele... Antes de receber esse evangelho, ele pregava a lei de Moisés também. Só depois que ele recebeu o evangelho, que eu já preguei em outras mensagens, o dia que ele recebeu o evangelho da mão de Cristo, as coisas mudaram. Em Efésios, nós vamos ver aqui, eu não perdi a direção do que eu anunciei. Vamos lá em Efésios. Paulo aqui, no capítulo 3 aqui de Efésios, ele está citando a sã doutrina. Efésios 3, vamos ver aqui algumas coisas de Efésios 3. Capítulo 1 também é evangelho puro, que é o bendito Deus, versículo 3 do capítulo 1, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Domingo eu falei sobre isso. Deus te abençoe. Nós, na graça, nós somos abençoados. Nós já recebemos todas as bênçãos. Se não está na nossa vida, é porque ainda as pessoas ainda não aprenderam a confessar a palavra. Trazer do mundo espiritual para o nosso mundo. Como trazer uma bênção que é espiritual para a nossa vida? Com o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Não é um homem. O poder de Deus é a palavra. A palavra de Deus... Como diz o salmista, antes de conhecer, ele não conheceu esse evangelho, mas ele disse, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra.
lá no Salmo 119, se eu não me engano, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, né? Você lê lá, você vai ver direitinho como está escrito. Em Efésios aqui, ó, ele fala aqui, versículo 5, versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual temos a redenção, a libertação, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso aqui é a sã doutrina, ó. Isso aqui Paulo está pregando nessa região aqui, o verdadeiro evangelho, a sã doutrina. Aqui ele tá colocando o fundamento daquilo que Cristo fez na cruz. O que é que ele fez? Ele, pelo seu sangue, ele nos rendeu, nos libertou. Então, meu querido, você que foi escolhido por Deus, você já é liberto. Você pode não estar a par disto, mas na cruz, Cristo nos libertou. Ainda mais, libertou todos nós, e pegou nós e colocou no reino do Filho do seu amor. Eu vou ler daqui a pouco esse versículo novamente. Porque o reino de Deus, eu já preguei aqui, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é depois que a gente morrer, que vai viver o reino de Deus, ou voltar para esta terra. Não vai acontecer isso. O reino de Deus, quem está conhecendo a sã doutrina, o evangelho da graça, está vivendo o reino de Deus aqui nessa terra já. Porque depois que nós morremos nesse corpo aqui, nós vamos para a vida eterna, para o paraíso. Você lembra do ladrão lá na cruz? Um creu, o outro não creu. O que é que Jesus disse para o que creu? Hoje estarás no paraíso, no céu. O que é que aquele ladrão perdeu? O reino de Deus. Foi para a vida eterna. O corpo espiritual dele. Vamos aqui, ó, Efésios, né? Redenção que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, né? As pessoas falam, qual será a vontade de Deus? A vontade de Deus já foi ministrada, a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando Cristo morreu na cruz, era a vontade de Deus. Cristo morreu na cruz para salvar todos nós. Lá em Romanos 12, diz o que é a vontade de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler também este versículo, né? Efésios, até nós chegar no 3, nós vamos vendo aqui, ó, versículo 12 do capítulo 1. A fim de sermos para louvor da sua glória, tá vendo? Tudo isso que ele fez na cruz, ele fez para quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Por quê? Eles estavam esperando, porque o templo ainda estava de pé e não tinha acontecido umas coisas que futuramente nós vamos pregar para você entender. Porque este evangelho que pregamos, Paulo nomeou ele como o evangelho, a loucura do evangelho. A loucura da pregação, que está escrito lá na palavra. Isso aqui é a loucura da pregação. Eu tenho certeza que se o dom da fé não foi ativado na sua vida, você não crê nessas palavras que eu estou pregando. Tem muitas religiões que nem lê as cartas de Paulo. Não acreditam que o evangelho está aqui. O nosso evangelho dos gentios está aqui. Dos judeus estava lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Até no versículo Hebreus 6, capítulo 5 de Hebreus e capítulo 6 de Hebreus, diz lá que nós que somos gentios é para deixar os primeiros ensinamentos de Cristo, que era Jesus de Nazaré. E nos aperfeiçoar e irmos para o que é perfeito. O que é perfeito hoje? Cristo. A lei não era perfeita. A lei, ele
quando Deus deu, quem servia a lei à risca, era perfeita na vida da pessoa. Mas eles foram relaxando a lei. A lei de Moisés. Até lá em Romanos fala que ela estava enferma, estava doente. Porque eles não cumpriam a lei. Então toda a lei de Deus, o Velho Testamento, é boa. Só que já cumpriu. Foi para um determinado povo. Hoje nós temos a lei da graça, a lei da fé. Nós estamos na lei de Deus hoje e essa lei rege através da fé. A lei do Velho Testamento regia através das obras. Por isso que em Efésios aqui, ó, nós estamos em Efésios 2, 8, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Está vendo? Todos nós fomos salvos pela graça. Tudo que Cristo fez lá na cruz chama-se graça. E o que nós estamos lendo é a sã doutrina, o Evangelho. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, tá vendo? E isso não vem de vós. É dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Esse versículo na lei era através das obras. Agora na graça, diz aqui o versículo, não de obras para que ninguém se glorie. Eu comecei o culto dizendo que no domingo passado falamos de jactância. Jactância era o orgulho. Todo judeu fazia uma coisa na lei e se orgulhava. Batia no peito, olha, fiz o jejum de Daniel, 21 dias. Fiz isso, fiz aquilo. Curei fulano. Na graça não tem isso, porque toda honra e toda glória é dada a Ele. Lembra o corinho que eu cantei aqui? Então, a sã doutrina, o que é a sã doutrina? É o Evangelho da graça. A palavra perfeita, o ensinamento perfeito para o nosso desempenho aqui nessa vida. O ensinamento perfeito, sã doutrina, sã, saúde, sadia, uma palavra sadia, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz libertação para a tua vida. Libertação de quê? Libertação do engano que você tem aceitado na tua vida. Eu fui enganado muito tempo, mas quando eu vi essa palavra aqui, em Colossenses, aqui ó, 1:13, Colossenses 1:13, diz assim ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lê mais. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando Cristo, Ele morreu na cruz, com o sangue dele, Ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou o pecado. O pecado que separava o homem de Deus foi aniquilado na cruz. Todas as pessoas antes de Cristo morrer na cruz e derramar o seu sangue, estavam separadas de Deus. Por isso que eles estavam esperando o Messias. Os judeus não receberam o Messias que veio. Estão esperando o outro. Mas nós, louvado seja Deus, nós não estamos esperando o Messias, porque o Messias agora é Cristo e Ele vive em nós. Oh, glória a Deus, que palavra! Tudo foi consumado. Quando Jesus estava na cruz, lá no Evangelho aos Judeus de João, aqui, ó, capítulo 19, voltando lá, vamos abrir a Bíblia. A graça é bom que a gente aprende a manusear a Bíblia. Capítulo 19, versículo 28. Diz aqui, ó, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Aí aqui, tudo estava consumado para se cumprir a Escritura. A Escritura se cumpriu ali. Então, tudo que tem na Escritura hoje, já se cumpriu tudo. Isso é a loucura da pregação. Tem pessoas que
profecia lá de Ezequiel, profecia de Isaías, de Jeremias, estão trazendo para o futuro e já se cumpriu aquelas profecias. Está entendendo, meu querido? Se não se cumpriu, ninguém está salvo. Aí Jesus precisa morrer de novo. Viu? Isso é loucura da pregação. As pessoas têm preguiça de ler a palavra, examinar a palavra, ver o conteúdo que é verdade. A palavra em que situação, em que era foi escrita. Tudo isso influi. Nós estamos lá em Efésios, né? Vamos voltar para lá. E lá nós vamos encerrar essa... Não precisa mais outra parte, ó. A sã doutrina é o Evangelho. Nas 14 cartas, nem tudo é o Evangelho, que Paulo fala, às vezes cita a Torá, a lei de Moisés, outra hora fala da sua vida, outra hora fala de alguns irmãos. Agora aqui em Efésios, aqui, nós estamos dando um exemplo aqui em Efésios, que é sã doutrina, é Evangelho puro. É o que Cristo fez na cruz, que ele vai repetir nas outras cartas isso aqui também, ó. No capítulo 3, né, que eu anunciei, o versículo 1, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós gentios. Está vendo? Ele está pregando o evangelho para os gentios. Hoje, por exemplo, eu era gentil, hoje eu sou filho, porque eu fui adotado. Eu não era judeu. O judeu foi escolhido por Deus como povo legítimo, a menina dos olhos de Deus. Então, essa frase, a menina dos olhos de Deus, eles usam hoje. Que eram os judeus que eram a menina dos olhos de Deus. Tem coisas que as pessoas usam do passado como se fosse hoje. Hoje nós temos que usar isso aqui, a sã doutrina. Aquelas frases da lei, Deus não leva em conta isso mais não, que a lei para nós está morta. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, nós estamos vivendo Cristo. Nós estamos vivendo que lei? A lei da fé. Tudo é por meio da fé. Se você não tem essa fé que é um dom ativado na sua vida, você não vai a lugar nenhum no mundo espiritual. Diz aqui, ó. Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, Efésios capítulo 3, eu li o versículo 1, li o versículo 2, agora estou lendo o versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele escreveu resumidamente lá no capítulo 1 que nós lemos. Está vendo? Resumidamente. Porque nas outras cartas, a sã doutrina vai ser acrescentada. Em Romanos, em 1 Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo 1, 2, Tito, Filemão e Hebreus. São 14 cartas que a sã doutrina está lá dentro. Não é todo o conteúdo que está nas cartas, ela está lá dentro, a sã doutrina. Palavra sadia. Sã doutrina é a graça, é aquilo que Cristo fez lá na cruz. Você entendendo isso? Eu entendi isso. Eu entendi isso, meu querido. Hoje eu vivo feliz no mundo espiritual da minha vida. Minha mente está sã. E olha lá, na internet eu incentivo o povo a fazer atividade. Outrora eu não fazia atividade, meu corpo era atrofiado, era como se diz, estava enferrujando. Então, a mente está sã, o corpo precisa estar sã também, para você ter uma vida saudável. O que alimenta a nossa mente é a palavra de Deus, o que alimenta o nosso corpo é saúde corporal. E tem um complemento de elementos para nós termos saúde do corpo. Assim como a saúde da mente tem a palavra de Deus. Aqui, ó, nós estamos lendo, vamos ler só aqui. E no versículo 8 diz, a mim, eu já li no domingo também, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. O evangelho das insondáveis riquezas de Deus.
cheio de riqueza. A palavra. Tem dinheiro? Tem. Tem ouro? Tem. Tem prata? Tem. Tem tudo que nós precisamos para viver aqui nessa terra. E quando nós passamos a ministrar a palavra na nossa vida, confessar a palavra na nossa vida, essas coisas vêm para nós. Porque quando nós confessamos a palavra, que é o poder de Deus, que a fé está no meio, que é um dom, Jesus, quando estava aqui, ele disse, ó, pessoa que tem fé é capaz de mover um monte de um lugar para o outro. A nossa oração hoje é confissão de fé, é a palavra, confessar a palavra. Não adianta você estar pedindo a Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, porque isso era antes da cruz. Tinha que orar pedindo. Ele não tinha morrido na cruz, mas depois da cruz ele já tem nos abençoado. Todas as bênçãos que você precisa, ele já te deu. Aí você pode estar falando aí do outro lado, mas eu estou numa miséria danada, eu estou numa pobreza danada, porque você tem que conhecer o Evangelho e saber como trazer à existência as coisas que estão no espiritual. E só é através da palavra. Não vá atrás de um homem para ele orar, pôr a mão na sua cabeça, que não vai vir, não. Talvez psicologicamente você vai sair de lá, a calma, tranquila, mas tudo vai voltar. O que acalma verdadeiramente a nossa vida é o poder de Deus, é a palavra, é a sã doutrina. Viu? Então nós temos que seguir a doutrina não de homem, mas a doutrina de Cristo. E domingo, 19h30, nós estaremos aqui mais uma vez. Vamos dar uma pausa hoje e eu quero fazer uma breve oração. Aqui eu vou ler uma oração que o apóstolo Paulo fez pelos Efésios. Aqui, ó, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Preste atenção. Mas a oração é o que está o coração, o que o coração está cheio. Sabe? O meu coração está cheio da palavra de Deus. Eu quero compartilhar essa palavra do meu coração contigo, meu querido, minha querida. A oração de Paulo pelos Efésios diz assim, ó, você pode ler do versículo 15 em diante, eu vou ler do 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Né? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Pode continuar a oração. Obrigado, Senhor, por esta noite abençoada. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo este culto online. Obrigado, Senhor, pela essência do teu poder nas nossas vidas, que é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, porque eu sei que esta palavra é sadia, essa palavra é sincera, esta palavra é o perfeito ensinamento de ti para todos nós nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E você que está aí do outro lado, meu querido, eu te desejo a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abba, Pai.